todas as pautas contemporâneas do mundo do trabalho estão ali, sendo discutidas arduamente no LinkedIn com pessoas brilhantes, liderando conversas interessantíssimas, assim como tem aquelas pessoas que estão liderando conversas nos seus nichos. E, Sim. e são essas que chegam para mim. Olá, pessoal, estou aqui para convidá-los para o MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital do Grupo Forte Educação. É um MBA de 360 horas, coordenados por mim, com vários professores experts no mercado, e você vai aprender sobre sistema de gestão da qualidade aplicada no RH, ISO 10015, ISO 9001, 5 modelos de níveis de maturidade em T&D, lifelong learning, ferramentas de suporte ao desempenho, feedback contínuo, liderança 5.0, ou seja, um mar de saberes atualizados, tecnológicos, para que você possa fazer a gestão do capital humano de sua companhia de forma excepcional, com alto rendimento, produtividade e eficiência. As inscrições estão abertas, curso MBA reconhecido pelo MEC, sábados quinzenais, 360 horas. A gente aguarda vocês. Abraços digitais. Olá, pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TID, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Hoje um abraço especial ao pessoal de Cabo Verde que nos escreveu. Eu sou Michel Mussolini, eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, como a gente sempre diz, ouvindo, refletir e se desenvolver. Você que investe essa hora semanal, 60 minutos, para que através da conversa com os nossos convidados, através das suas histórias, das suas experiências, da sua sabedoria, das suas visões de mundo, vocês possam absorver esses conhecimentos, esses dados, essas informações, refletir e procurar se tornar uma pessoa cada vez melhor, um profissional cada vez mais preparado e ajudar não só na sua vida, mas também com o aumento do nível de maturidade das suas organizações. O meu abraço digital a todos vocês. Pesquisas recentes apresentadas no Congresso da ATD, que nós participamos semana passada lá nos Estados Unidos, demonstraram que cerca de 39% da força de trabalho mundial hoje é composta por millennials, a geração Y, e 6% dos centennials, que é a geração Z. Até 2030, aqui na porta, daqui a 5 anos e pouquinho, eles serão a maioria absoluta. Mais de 50% da força de trabalho mundial será composta por millennials e 30% de centennials da geração Z. E essas gerações, elas têm duas características muito em comum. A primeira é a sua preocupação com a sua imagem e reputação. O que os outros pensam e veem e comentam delas é muito importante para estas gerações. E também elas não gostam de conflitos, elas evitam situações difíceis, conversas difíceis e preferem, na maioria das vezes, sair das empresas do que enfrentar essas situações. E essas duas características estão muito alinhadas a como nós vemos os profissionais e as pessoas na rede social corporativa LinkedIn. Então, o episódio de hoje falará sobre como fortalecer a sua marca pessoal no LinkedIn. E para falar conosco, nós temos ela que é formada em Sistemas de Informação pelo NIP e Jornalismo pela Faculdade Casper Libero.
Concluiu seu mestrado em comunicação organizacional pela mesma faculdade. E ao longo de sua trajetória profissional, passou por diversas empresas. Começou como analista de sistemas e analista administrativo no Bradesco, passou por analista de sistemas na Blockbuster, na Brinks e em uma consultoria de tecnologia da informação chamada Brunise. Por quase 13 anos, foi analista de comunicação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica e, nos últimos 3 anos, vem se dedicando à sua consultoria com atividades de mentoria, de consultoria de marca pessoal no LinkedIn e também ela faz muito conteúdo para esta plataforma. Como ela se autodenomina, é uma LinkedIn Lover e faz com muito carinho, dedicação e conhecimento diversos conteúdos sobre marca pessoal desde 2021. É mãe da Beatriz, ela se diz preguiçosa e avoada, mas com tantas atividades, como não ser, né? Adora comer na rua e passar horas deitadas no sofá, vendo novelas. Novelas, para quem não sabe, as gerações mais novas aí, são histórias, né, que passam com atores e atrizes nos canais abertos, né? Faz tempo que a gente só tem um canal que ainda passa. E programas de auditório, isso vocês nem conhecem, né? Silvio Santos e grandes outros brilhantes. E, logicamente, ela ama histórias, seja aquelas inventadas por livros, filmes, novelas, para ela relaxar, mas também como as histórias das pessoas que a procuram para trabalhar a sua marca pessoal. É com muita alegria e honra que nós damos as boas-vindas a Ana Paula Rodrigues. Bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer tê-la conosco. Muito obrigada, o prazer é todo meu, Michel. Adorei ouvir minha história falada em voz alta. Eu mesma coloquei essa história na minha bio, queimando o meu filme, entre aspas, aqui, falando que eu gosto de novela e programas de auditório. Mas eu sou geração X, sabe? Sim. Então eu ainda Eu gosto te de televisão. entendo, eu te entendo. Somos geração X, eu te entendo. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre a plataforma do LinkedIn, né? Nós estamos acostumados a diversas redes sociais, aonde é difícil a gente conseguir separar o que a gente fala, o joio do trigo, do que é verdade, do que não é verdade. E o LinkedIn, principalmente desde que ele nasceu, né, por ser aí uma plataforma focada mais para o olhar profissional, né, aparenta ainda ser um terreno, né, um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil de se navegar, porque teoricamente eu imagino as pessoas ainda, como ali se atrela muito à marca profissional, as pessoas ainda têm uma certa, vamos falar, um certo profissionalismo, né, uma certa maturidade para se posicionar em certas questões, e ainda que torna o LinkedIn uma plataforma confiável, né? Você que trabalha, né, com o LinkedIn, né, desde o começo aí descobriu o LinkedIn como um terreno fértil para não só negócios, mas para desenvolver, né, as nossas marcas, as nossas reputações nas redes. O que você acha? Qual que é o seu comentário sobre a plataforma? Ela é ainda confiável? Temos oportunidades nela? O que você nos diz? Bom, primeiro sobre a confiabilidade da plataforma. Eu realmente acredito que entre as redes sociais que a gente tem disponível hoje, o LinkedIn é a mais confiável mesmo por uma série de motivos. Primeiro, porque ela nasceu como uma plataforma lá atrás voltada a você colocar o teu perfil profissional, o teu currículo, não é uma rede corporativa, profissional. Então, isso induz os usuários a colocarem informações verdadeiras, vão colocar sua trajetória profissional ali. A rede nasceu com essa seriedade. Também o LinkedIn tem alguns mecanismos que induzem os usuários a verificar a identidade, tem essa função lá.
Uhum. E até a arquitetura da plataforma faz com que você só tenha um perfil. Enquanto, por exemplo, em redes como o Instagram, que você pode criar vários perfis com nomes diferentes, com nome de projetos, empresas. É muito comum a gente ter Uhum. vários perfis ali no Instagram, por exemplo. Uhum. No LinkedIn, as pessoas tendem a ter um perfil só. Uhum. Todo mundo que eu conheço, pelo menos, vai ter um único perfil. Uhum. É verdadeiro, a tua carinha tá lá. A rede também, ela aponta tudo que você faz na plataforma, a rede aponta para os outros Sim. usuários. Então, não sei se vocês já perceberam, quando você faz um comentário numa publicação, boa parte da sua rede vê aquele comentário. Sim. Sim. Então, por esse motivo, as pessoas tomam mais cuidado ali ao se expor. Eu tenho a impressão de que a circulação de fake news acontece numa escala bem menor lá Uhum. ainda, e isso é bom. Não que não haja. Há uma série de problemas, como em toda rede social. A gente vê o que o pessoal fala muito no LinkedIn, as fakes, então histórias inventadas, tem gente fazendo plágio, tem os maus usuários, tem as Sim. más práticas, tem, mas tende ainda a ser a minoria e espero que continue assim. A maioria das atividades naquela rede são idôneas, são produtivas. Então, particularmente, eu sei que eu sou suspeita, porque eu trabalho com LinkedIn, mas é a rede que eu entendo como mais produtiva para troca, para o diálogo, para o aprendizado coletivo. Entendi. Falando nisso, sobre, vamos dizer, a postura, né, das pessoas, o que você acha sobre os desabafos profissionais que as pessoas colocam como indiretas, né? Seja para parceiros, para amigos, para chefes, para empresas. O que que você acha dessa postura? É uma postura complicada. Veja, eu como comunicadora, para mim não tem certo e errado. Eu não sou uma fiscal de post, como eu gosto de dizer. Não digo para os meus clientes, para os meus mentorados, você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo. Porém, em comunicação, existe uma coisa chamada intencionalidade. Então, bom, você vai fazer um desabafo, vai mandar uma indireta, tá todo mundo vendo. O ecossistema da tua área, onde você trabalha, tá vendo. A empresa onde você trabalha, tá vendo. O seu chefe, os seus colegas, outras áreas, as pessoas que você conhece, tá todo mundo vendo aquilo via comentário, ou via uma postagem que você está fazendo. Então, qual é a intenção desse desabafo? Como que você quer ser percebido? Isso vai ser bom para sua carreira? Eu deixo essa pergunta. Me parece, né, quando a gente fala a palavra desabafo, eu tô aqui desabafando e mandando uma indireta. Parece uma reação emocional, impulsiva, tende a não ser bom. Então, é isso que a gente precisa pensar. O que eu quero deixar de mensagem? No sentido de, a não ser que esse desabafo vá provocar uma reflexão coletiva sobre um assunto que precisa ser levantado. Falar, não, eu pago esse preço porque eu quero levantar uma bandeira, porque eu quero defender uma causa. Quem sabe, mas é um caminho perigoso. Eu concordo com você. Você falou uma palavra muito interessante, né? Que eu aprendi na teologia, né? Intenção, né? Toda ação, seja ela por palavras, por gestos, por olhares, né? Tem olhar que mata, né? Você não precisa falar nada, mas dependendo de como você olha a pessoa, você pode matar, né? Seja pelo desprezo, pelo descaso, né? E a intenção, ela é a que gera, né, as nossas ações, né? Do que eu vejo, assim, desses comentários, desses desabafos, a intenção normalmente é atacar alguém ou alguma empresa, né? A grande maioria, tá? Eu não tenho um número aqui, eu poderia pegar dos posts que eu li ao longo desses anos no LinkedIn. Eu sou um dos primeiros a usar LinkedIn,
Minha conta é bem, bem antiga. E eu acompanhei, né? Eu brinco, eu falo, o LinkedIn era ainda uma terra só grama, né? Uhum. Só mato, não tinha civilização, né? E eu acompanhei, principalmente nos últimos 10 anos, uma, uma, uma movimentação diferente, né? E as pessoas acabando, né? Tentando denegrir, né? Apesar de ela não falar o nome, né? Então a pessoa, por exemplo, ela é dispensada de uma empresa, né? Por algum motivo. Uhum. É só você entrar no histórico da pessoa e ver aonde ela trabalhou, né? Mas ela fala, Sim. aconteceu isso, e fui dispensada e tal. Só que tem uma história por trás, né? A gente tem que sempre o outro lado, né? Uhum. Nenhuma empresa que eu conheço, né? E olha que eu conheço muitas, dificilmente ela dispensa por dispensar. Ela dispensa uma causa pontual, né? Existe um legado, né? Existe um lastro. E as pessoas fazem isso. Eu peguei um exemplo da pessoa, por exemplo, que é dispensada, mas tem outros. Tem a pessoa que discute com o chefe, vai lá e coloca, né? Uhum. Chefes precisam, líderes, não sei o quê. E é uma indireta, né? Uhum. Mas também tem um legado, tem um contexto. Eu falo assim sempre que a gente não pode ver a fotografia, a gente tem que ver o filme, né? O filme que levou àquela situação. Então, eu particularmente, como eu acredito na comunicação transparente e fidedigna entre as pessoas, eu acho que a melhor forma de se mostrar maduro é conversar com as pessoas diretamente, né? São iguais aqueles casais de namorados que brigam e postam no Instagram e no Facebook. Eles não usam mais Facebook, no Instagram, né? Então, eu acredito nisso. E para mim, é um profissional que demonstra não ter, no mínimo, poderia elencar outras coisas, mas uma inteligência emocional, Excelente. né? Uma inteligência emocional. E aí, ah, olhando como agora empresário, dificilmente eu vá querer uma pessoa dessa na minha empresa. Porque no menor sinal, e a gente sabe que a gente passa por muito estresse nas empresas, né? Isso é normal, né? O mercado está competitivo, os clientes estão mais demandantes. Então, eu brinco, eu falo assim, a gente é pago para resolver problemas, né? A gente é pago para resolver problemas das pessoas. O que a gente entrega como serviço, como produto, resolve algum problema, né? Então, a gente tem que ter inteligência emocional para resolver os problemas, né? E as pessoas eu acho que confundem muito com aquela, que inclusive a gente já fez um episódio sobre isso. É, eu falo mesmo, eu sou assim mesmo. Ela confunde com autenticidade, né? Perfeito. O que que você acha da autenticidade? Ajuda? Agora vamos falar como um geral, tá? Autenticidade na comunicação. Qual é a dica que você pode nos dar para a pessoa saber o seu limite entre ser autêntica e, vamos dizer assim, saber discutir os problemas dos seus relacionamentos pessoais e profissionais dentro de casa? Excelente. Adorei a tua pergunta e a tua reflexão que veio junto com a pergunta, porque não é fácil. A comunicação interpessoal, ela não é fácil. Ela é complexa, ela é cheia de meandros. Você falou de teologia, né, Michel? Eu lembrei de uma frase que eu adoro do padre Júlio Lancelotti. Ele fala assim: texto sem pretexto. Não, texto sem contexto vira pretexto. Uhum. Então, quer dizer, a pessoa está ali expondo um barraco, uma situação, mandando uma indireta para o chefe, para o colega, por meio da postagem. Como você disse, toda história tem dois lados. É, a gente estava brincando, falando de novela, né? Então, toda novela tem vários capítulos e a gente perdeu todos os capítulos anteriores Anteriores. até chegar naquele que foi exposto naquela postagem. E, nesse sentido, isso vai depor muito mais contra a pessoa, a imagem da pessoa,
do que gerar uma discussão produtiva na Sim, rede, uma reflexão coletiva, porque o LinkedIn é esse espaço para sim, discutir questões sociais ligadas ao mundo do trabalho. sim. Mas quando a gente faz dessa forma, a gente está se expondo negativamente, eu concordo com você. Isso denota, sim, uma certa falta de inteligência comunicacional. Por quê? Porque se é um problema no âmbito ali de um grupo de pessoas ou com seu chefe, endereçar aquela comunicação para aquela pessoa e ter uma conversa difícil, encarar uma conversa difícil direto com o interlocutor para Sim, chegar numa solução. Claro que isso vai ser sempre a melhor saída. claro. Então, ir para a rede social não parece a melhor solução mesmo, só vai ajudar a construir esse tipo de interpretação que você fez na tua fala. Então, quando você fala, nossa, eu leio um post desse, parece que a pessoa não tem inteligência emocional, Sim. parece que a pessoa é impulsiva, Imatura, né? imatura, porque preferiu vir na rede ao resolver direto com a chefia ou com um colega. Então, nesse sentido, é muito ruim. Agora, você falou sobre autenticidade. E você tocou numa palavra que eu gosto muito e é uma bandeira que eu defendo no LinkedIn. Porque, como é uma rede social corporativa, também eu vejo um movimento oposto. As pessoas têm tanto medo de se expor ali, a rede ela é tida tanto como uma rede formal e séria. Puxa, aqui é a minha imagem profissional. E aí as pessoas, elas ficam tão receosas que a comunicação fica não autêntica, não natural, forçada. Forçada no sentido de, puxa, eu só vou lá para o LinkedIn para falar sobre as minhas conquistas. Então, eu vou postar meu diploma, eu vou postar minha promoção, eu vou postar meu crachá É o que o quando. pessoal diz Link Disney, né? LinkedIn, exatamente, Onde pessoal. tudo é bom, né? Só acontece Exatamente. coisas Um boas. mundo mágico do trabalho, onde só acontece coisas boas e a minha carreira é uma linha ascendente de sucesso. As pessoas estão cansadas disso também no LinkedIn. Isso é opressivo, não é bom. Porque na vida real a gente enfrenta um monte de dificuldade, as pessoas estão estressadas, tem um monte de problemas ligados ao mundo do trabalho hoje. Então, o que é o meio termo entre ser impulsivo, ser aquela pessoa que eu hablo mesmo, né? A pessoa fala, É, eu falo mesmo, falo mesmo. e fica lá se expondo de uma forma imatura, ou aquela pessoa também que só fica comemorando conquistas, mas não está gerando também uma conversa genuína e autêntica. Qual é o meio termo? E aí eu vou pegar emprestado a Brené Brown, que ela fala ali da coragem de ser imperfeito, da gente assumir algumas vulnerabilidades, falar um pouquinho dos nossos fracassos associados a lições aprendidas. Então, falar um pouco sobre os desafios do dia a dia, o que dá errado, o que eu aprendi com isso. Faz sentido, Michel? Claro, claro que faz, porque primeiro, né? A gente só aprende falhando. Ninguém aprende acertando. Não. Para a gente acertar, a gente precisa errar. Isso desde o primeiro passo, desde a primeira palavra que a gente fala, desde a primeira equação que a gente faz, operação matemática. Então, assim, a falha é o momento do aprendizado. Ocorre que nós somos forçados. Isso, veja, eu faço uma analogia muito das épocas, mas pode perceber que não mudou. Nós somos da geração X, né? Então, assim, graças a Deus, eu falo graças a Deus, tá? A gente não tinha esse monte de rede social, graças a Deus, né? Porque, veja só, o bullying, tá? Que sempre existiu. Na nossa época não chamava bullying. Só que assim, a pessoa que era zoada, como a gente falava, ela tinha um sossego de sexta, sábado, domingo. Aquele que zoava, né, que a gente falava, que pegava no pé o buller, ele também ia fazer as coisas dele. Então a pessoa tinha um refresco emocional e mental, né? E hoje não.
né? Hoje, se acontece alguém, é o meme e fica 24 horas e nas diversas redes e o mundo vê, né? Então, a gente vê isso, que as coisas sempre existiram nas gerações, porém elas são mais potencializadas hoje em dia pela facilidade da comunicação, né? Então, a gente precisaria ter, como eu falo, uma certa inteligência emocional para saber conectar e desconectar, e se posicionar e retrair com inteligência. E a gente não tem hoje essa, vamos falar assim, esse tempo, né? Ou essa. A gente é forçado como sempre nunca falhar, né? A gente é forçado a nunca falhar. E na nossa época também era assim, né? Sim. Só que assim, os nossos pais falavam: não, você tem que ir bem. Ah, eu lembro quando eu comecei a trabalhar com 19 anos, quando você entrar na porta da empresa, deixa os problemas de casa para fora, né? Tinha tudo isso, né? E a gente sempre foi condicionado a mostrar só o sucesso para poder progredir. Isso continua hoje também, né? Só que hoje muito mais potencializado pelo poder da comunicação das redes, né? E você mostrar que você aprende, mostra uma característica, uma virtude muito importante que falta, que é a humildade. A humildade no setor profissional. Isso é muito, muito raro, as pessoas serem humildes. Eu digo que, graças a Deus, não só pela família, mas pelos líderes que eu tive, né, pelos chefes, né, a gente hoje fala líder, mas é chefe, os chefes que eu tive, graças a Deus, na minha caminhada, eu tive chefes humildes. Então, eu lembro que a gente chegava em reuniões muito, muito, assim, embates, e, poxa, eu errei, não tinha problema, né? Isso é libertador, né? E falando em liberdade, eh, as pessoas que te procuram, então, os seus mentorados, as pessoas que o que elas procuram para se libertar? O que elas procuram, de caminho, né? Quais são os seus maiores desafios, suas maiores preocupações sobre, né, a sua marca? Bom, as pessoas chegam para mim com as mais variadas dores. Então, vou listar as principais aqui. Uma delas, eu não digo que é a principal, tá? É bem variado, Tá, mas uma delas é a busca por uma identidade profissional, a sua tá. persona nas redes. Como eu projeto a minha persona profissional na rede? Então, hoje, existe uma demanda, um anseio das pessoas se posicionarem, de liderarem conversas. É uma oportunidade latente que existe hoje no LinkedIn que pouca gente ainda aproveita, mas algumas pessoas já estão se antenando para isso e querem ocupar esse espaço. Porque se a gente for lembrar, você até comentou, né, o LinkedIn 10 anos atrás, eu estava vendo o LinkedIn Brasil, o escritório do LinkedIn Brasil foi inaugurado 12 anos atrás. Uhum. Então, eles estão até comemorando agora o Milton Beck, que é o diretor geral da América Latina, que fica aqui no Brasil, fez uma postagem comemorando os 12 anos de empresa aqui. Então, lá atrás, 12 anos atrás, o LinkedIn ele era muito mais um banco de currículos. Sim. Você reproduzia o seu currículo no seu perfil. Eu mesmo criei meu perfil assim uma década atrás lá no LinkedIn. Todo mundo fazia isso e ninguém pensava em postagem e troca. Não. Raramente a gente não via isso no LinkedIn. Mas isso ao longo dos anos veio mudando radicalmente. Radicalmente. Então, tem até um dado de que em 2023 as pessoas compartilharam 41% mais conteúdo em relação ao ano anterior. Ô, louco. Então, um exemplo. A gente tem 75 milhões de usuários no Brasil. Não é que os 75 milhões estão postando coisas lá, longe disso. A Uhum, maioria ainda uhum. não posta, mas você vê um movimento exponencial de pessoas se posicionando, de pessoas liderando conversas.
Tem os Top Voices, esse é um movimento muito famoso no LinkedIn, então nos últimos anos eles começaram a distribuir esses títulos de Top Voices, então pessoas liderando conversas na rede sobre, eu diria, os temas que são os top trends assim, do LinkedIn, que é carreira, obviamente, muita gente falando sobre carreira, pessoas liderando conversas sobre saúde mental, pessoas falando sobre comunicação, eu sou uma delas, então mais um assunto, diversidade e inclusão, ou seja, todas as pautas contemporâneas do mundo do trabalho estão ali sendo discutidas arduamente no LinkedIn com pessoas brilhantes, liderando conversas interessantíssimas, assim como tem aquelas pessoas que estão liderando conversas nos seus nichos. E são essas que chegam para mim. Então, essa primeira demanda, puxa, eu quero me tornar uma autoridade, ser reconhecido ou reconhecido na minha área de inteligência artificial, ou na área contábil, na área de produtos, na área de marketing, nas diversas áreas, as pessoas querem trocar com colegas, querem ajudar outras pessoas, elas querem ser reconhecidas naquilo que elas fazem de melhor. Só que elas não sabem ainda como fazer. É como você mesmo comentou, Michel. Precisa de um letramento para isso. São pessoas que a gente não nasceu influencer. Sim. Então, até as gerações mais novas os nativos digitais vêm com uma inteligência mais desenvolvida nesse ponto, mas assim, millennials, geração X não tem tanto esse letramento. E aí as pessoas travam quando elas chegam. Elas querem fazer no LinkedIn, mas a primeira trava, medo do julgamento. Nossa Senhora, é uma rede profissional. E se eu falar besteira? E se as pessoas acharem que eu tô querendo me aparecer? Ou as pessoas acharem que tá forçado? Isso, aquilo outro. Então já tem aquela trava do medo do julgamento. Tem o branco do tipo, nossa, eu sei tanta coisa, mas eu não sei o que escrever aqui nessa rede. Eu não sei como montar meu conteúdo. Eu não sei achar o meu tom de voz. Isso é muito interessante. Porque, fala, mas todo mundo... Você tem seu tom de voz, né, Michel? Eu tenho. O jeito que eu tô falando aqui, o jeito que você tá falando. Mas na hora que a gente vai para uma rede, a gente não consegue reproduzir esse tom também. A gente tende a escrever de uma forma muito impessoal, sem ser a gente mesmo, sem achar essa medida da autenticidade que a gente comentou aqui. Então, muita gente chega para mim com essa demanda. Me ajuda a me posicionar ali na rede, me ajuda a construir uma persona, um diálogo, uma conversa, um networking, porque eu não sei fazer. Então, muita gente chega para mim com essa demanda. E aí você tem outras demandas mais simples, mas que são igualmente desafiadoras e eu também contribuo, também ajudo com a minha mentoria. Então, pessoas que querem se recolocar, pessoas que querem fazer transição de carreira, pessoas que querem, pasme, serem mais notadas na empresa onde trabalha. Eu acho curiosíssima essa demanda. Então, às vezes a pessoa trabalha numa empresa grande, ela é só mais um número ali, e ela tem a ideia de usar a rede social para se aproximar e se projetar para o ecossistema interno onde ela trabalha. E dá certo, viu? Dá bastante certo fazer isso. Nossa, você vai por fora para entrar para dentro. Exatamente. Eu tenho casos incríveis, assim, de mentorados que conseguiram. Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que trabalha no Grupo Carrefour, que tem, acho que mais de 100 mil funcionários só no Brasil. É um grupo gigantesco. E ela começou a gerar uma conversa tão interessante sobre liderança. Ela é uma gestora, tem uma equipe ali de vendas, e ela, ali do jeito dela, nano-influenciadora, a gente não está falando de pessoas que vão ter 100 mil seguidores e vão virar top voice, não necessariamente isso, mas ela ali com a sua nano-influência, todos os dias, não sei se é todos os dias, umas 3 vezes por semana. O LinkedIn não precisa postar todo dia. Tem essa coisa que é interessante. Os posts reverberam, né? Então, ela consistentemente, ao longo aí, eu estou acompanhando o caso dela há uns
3 anos, atendi essa moça em 2021, ela construiu uma conversa tão consistente no LinkedIn que ela foi chamada para dar palestra interna por diretores do próprio grupo Carrefour. Pessoas de outras áreas começaram a procurá-la. Ela começou a ser tida como uma liderança inspiradora Legal. dentro do grupo. E olha que coisa curiosa, eu estava atendendo um outro cliente que também é do grupo Carrefour e eu falei, você conhece fulana? Ele, não, ela é de Recife, eu sou de São Paulo, eu não a conheço pessoalmente, eu não tenho relação de trabalho nenhuma com ela, mas, nossa, ela é famosa aqui na empresa e eu adoro acompanhá-la no LinkedIn. Eu falei, caramba, ela se tornou uma celebridade dentro da própria empresa usando a rede. Um parênteses aqui, né? Você falou dos top voices, né? Como que uma pessoa ela chega a top voice? Como que o LinkedIn ele identifica isso? Porque eu tenho um questionamento sobre também a qualidade dos top voices, né? Então a gente tem pessoas muito boas realmente que demonstram um conhecimento na área em que ela se projeta. Agora tem pessoas que não, assim, honestamente não têm o conhecimento, né? Mas de alguma forma chega a esse patamar de top voice, né? Quais são as variáveis da plataforma que identificam essas pessoas? O que a torna um top voice? Honestamente, Michel, eu não sei. Se eu soubesse, eu já Né? tinha virado uma. Não, tô brincando, mas assim, brincando, mas falando a verdade também, eu não consigo entender muito bem os critérios, tá? Se a gente entrar ali no help do Ai, que bom. LinkedIn. Se você não sabe, então eu já fiquei feliz, porque eu nunca consegui entender, Eu também não honestamente, entendo, né? eu também não entendo. E eu sou hard user da plataforma, eu trabalho com essa plataforma todos os dias, mas eu vou fazer essa crítica aberta mesmo, porque não dá muito para entender ultimamente quais são os critérios. Lá no passado, a gente conseguiu entender um pouco. Se a gente pegar o Help, a página ali do LinkedIn que fala sobre os critérios para se tornar top voice, eles têm ali uma lista de critérios, como produzir ali conversas relevantes, ter um determinado número de seguidores, ser uma pessoa ativa na rede, constante, que ajuda outras pessoas. Tem ali critérios bem legais, bem interessantes. Mas na prática a gente vê isso que você está falando mesmo. Então, pessoas que sim atendem esses critérios se tornam top voices e a gente fala, nossa, essa pessoa realmente ela é necessária aqui lá na rede, ela é uma top voice. Como pessoas também que você fala, nossa, qual foi o critério para ela ter ganhado? Ela não está. Às vezes a pessoa nem está postando com uma regularidade ou não está gerando uma conversa produtiva. Ou seja, são critérios que acabam no fim do dia sendo subjetivos e para mim estão cada vez mais nebulosos, porque se a gente olha assim, por exemplo, tá, 2018, 19, 20, saía uma lista única com cerca de 20 top voices. E ali ficava um pouco mais claro os critérios, porque os editores do LinkedIn faziam um texto falando ali por que essa pessoa virou top voice. Então era mais previsível, saía mais para o fim do ano, todo mundo esperava essa lista para ver quem eram aquelas pessoas que iam ganhar o título. A partir de 2021, eles mudaram a sistemática e começaram a fazer listas por assuntos e sem um período definido. Então a gente não sabia mais quando saía a lista e poderia. Então saía uma de saúde mental, outra de finanças, outra de carreira, outra de inteligência artificial, mas poderia sair a qualquer momento. Então a gente já perdeu um pouco da previsibilidade. Este ano, 2024, teve uma distribuição assim de centenas e centenas de selos para muita gente. E aí eu pessoalmente fiquei perdida em relação aos critérios, não deu para entender.
gente às vezes é muito pequena, muito inexpressiva na rede, ganhando selos e, puxa, é um pouco contraproducente, porque o Top Voice já está liderando conversa num nível maior, mobilizando mais gente. Um exemplo, tá? Uhum. Assim como muita gente boa gerando conversa relevante também ganhou o selo, mas eu já fiquei perdida no sentido de, qual é o critério? Bom, então aqui já fica aqui o meu convite para o diretor da Latam aí do LinkedIn. Alexandre vai fazer esse corte especial aqui e a gente vai postar para você, Milton Beck, estar aqui conosco conversando sobre o LinkedIn e nos ajudando. Essa vai ser uma das perguntas, né? Porque eu acho que é interessante para que ela não se banalize, né? Exato. E eu acho, eu fiz essa pergunta para você, né? Também não conheço. E engraçado, eu estive em congresso semana passada, vou todo ano em 2 congressos grandes nos Estados Unidos. Sempre tem equipes do LinkedIn lá, né? O LinkedIn é muito forte. E essa regra eles não explicam. E eles sempre vem também essa pergunta lá fora para os palestrantes. E existe ali, você percebe que ou a pessoa não sabe, ou talvez ela saiba alguma coisa, mas ela não fala. E aí fica naquela em cima do muro, né? E eu acho que isso é interessante a gente levantar a bandeira, não como uma crítica, não, mas para evitar que se banalize essa plataforma tão importante. Porque eu faço uma correlação, né? Quando você fala isso dos badges distribuídos. Me lembra muito a forma como hoje existe nas escolas a recompensa e a premiação para todos, para ninguém se sentir triste. Eu lembro que na minha época era assim: você tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então você tinha a competição lá de educação física, quem fazia mais abdominais. Eu lembro que eu fiquei em segundo, fiquei com uma semana com dor no abdômen, fiz 572 abdominais naquela época, com 8, 9 anos. Fiquei em segundo e fiquei arrasado porque eu queria ficar em primeiro lugar e me esforcei para o próximo campeonato tentar ficar em primeiro lugar. Mas acabou, fazia parte da vida. E aí eu lembro alguns anos atrás, hoje meu filho tem 18 anos, mas alguns anos atrás ele menor e foi para uma competição de natação, né, em equipe. E a equipe dele, acho que ficou em quinto ou sexto, nem me lembro. Mas também ganhou medalha, então todo mundo ganhou medalha. Então o primeiro ganhou a medalha, mas o oitavo ganhou a medalha também, né? E eu achei estranho aquilo, né? Foi a primeira vez que eu vi, porque deu para todas as crianças medalha, mas aí depois a professora me explicou, não, é porque para elas se sentirem engajadas, para elas não se frustrarem, bom, enfim. Então, como uma recompensa, se a gente usa isso como uma forma de angariar mais usuários para as pessoas não se sentirem desmerecidas. Fala assim, eu nunca vou ser um top voice, né? Mas ganhei aqui meu badge de top voice, fiquei feliz. Temos que tomar cuidado para não banalizar, né? Porque senão a gente começa a perder qualidade, né, de conteúdo, que foi sempre o grande diferencial dessa plataforma, né? Eu não sei dizer se é isso. É assim, né? Quando a gente não Não estou tem a. afirmando, mas é uma reflexão, né? Pois é, De uma lógica que a gente está vendo, excelente. né? De uma lógica de recompensa que a gente está vendo em vários lugares. Porque quando a gente não tem a clareza do critério, a gente começa a fazer suposições. É isso Sim, que acontece. sim, Agora, também fazendo a advogada do diabo, a gente também precisa compreender que é uma curadoria. sim. Não, é impossível ter uma ultra objetividade nisso, porque você tem uma equipe lá dentro do LinkedIn de editores, de gestores de comunidade que se reúnem, discutem, com certeza, discutem de maneira muito séria ali os critérios e fazem a distribuição pautados em estratégias. A gente só não sabe direito quais são. E aí, quando a gente não sabe, a gente começa a conjecturar. Conjecturar, é isso aí. Mas
Importante é a gente não postar nada dando indiretinha, certo? Exato, Então, exatamente. são as nossas reflexões aqui abertas para a gente refletir e se desenvolver, como a gente sempre fala. Olá pessoal, eu sou Michel Mussolini, presidente da Micropower, e hoje eu estou aqui para convidar vocês a conhecer a nova versão do Micropower Performa, o Performa 6, a mais completa plataforma de treinamento e desenvolvimento humano do mercado brasileiro. Estamos na jornada de completar 30 anos de existência da Micropower e 20 anos do Micropower Performa. Lançado em 2004, sempre esteve à frente do seu tempo. Para dar um exemplo, hoje nós estamos falando de mapa de competências e treinamento por competências em 2023. O Performa, na sua primeira versão de LMS, já contava com essa funcionalidade em 2004. Desde então, foram sempre funcionalidades à frente do seu tempo. Em 2009, lançamos um módulo de TMS e Talent Management para acompanhamento de objetivos, metas, indicadores e avaliações de desempenho 90, 180 e 360 graus. Em 2017, nós introduzimos a funcionalidade de gamificação pela primeira vez no mercado brasileiro. E a nossa funcionalidade foi avaliada pelo maior expert de gamificação do mundo, quando ele esteve aqui nas nossas instalações. E nos últimos anos, novamente, inovando e estando à frente do seu tempo, lançamos em 2019 o módulo de feedback contínuo Performa Talks, Performa Tribes, que é a funcionalidade para acesso aos SMEs, aos especialistas de conteúdo dentro das organizações. E agora, em 2023, nós estamos lançando o Performa 6, com um visual moderno, inovador, aderente às melhores e mais famosas plataformas digitais de streaming, de educação e entretenimento. O Micropower Performa é a única plataforma de T&D integrada de maneira core, nativa. Ela não contém uma somatória de integrações com diversas soluções compradas no mercado. Ela é criada e desenvolvida 100% pela Micropower. Venha conhecer e se surpreender com o Performa 6, porque nós somos mais do que um rostinho bonito. Nós temos 20 anos de experiência dessa plataforma de T&D completa, integrada e nativa. São milhares de empresas utilizando, milhões de usuários ativos. E a Micropower, você conhece e você confia. São 30 anos de existência no mercado brasileiro. Micropower, juntos no aprendizado e promovendo a alta performance. Abraços digitais. E aí, uma pergunta para você, né? Como que, então, tem essas dificuldades, esses desafios das pessoas que te procuram, seja para mudar de emprego, seja para querer ser vista dentro da companhia, etc, etc. Agora, existe algum momento que as pessoas, elas precisam pensar na sua marca pessoal, né? Existe algum start que a pessoa precisa começar a pensar nisso e se posicionar, ou é desde sempre? Então, para quem nos ouve, para quem nos vê no YouTube, qual que é a sua orientação para nós, né? Quando devemos começar a pensar na nossa marca pessoal? Desde sempre. Eu bato forte nessa tecla. Por quê? Por exemplo, né, a pessoa que está ali em começo de carreira, claro, ela está ainda tateando o que ela quer e de repente fala, puxa, eu não vou trabalhar minha marca social ou me posicionar no LinkedIn porque eu ainda estou galgando os primeiros degraus, eu estou ainda descobrindo o que eu quero, mas a sua imagem, a sua reputação, ela já está sendo construída desde já, quer você queira, quer você não queira. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Você tem uma imagem e as pessoas estão fazendo julgamento de você, estão te avaliando de maneira contínua. E aí você tem duas escolhas. Você pode deixar isso rolar organicamente, ou você pode, de uma maneira protagonista,
gerenciar esse processo. Controlar totalmente você pode? Não, não dá. A gente não controla o que os outros vão achar da gente. Mas a gente consegue gerenciar esse processo. Como? Se posicionando, gerenciando o modo como a gente se comunica, não só nas redes sociais, mas no trabalho também. Então, como eu estou me relacionando com as pessoas dentro e fora do trabalho? Como está o nível das minhas entregas? Que legado eu estou deixando ao longo dessa estadia na empresa? Tudo isso é construção de imagem e lá na frente de reputação. Eu brinco, né, que é como se fosse ali um porquinho onde você está depositando moedinhas para o seu capital reputacional, que é o que vai fazer você ser desejado pelo mercado, ser contratado lá na frente. Então, se você já começar a jogar essas moedinhas ali com estratégia, com intenção, de maneira protagonista e consciente desde o dia 1 da tua jornada profissional, você vai ter muito mais sucesso, vai conseguir com muito mais facilidade e com mais rapidez seus objetivos de carreira, o seu protagonismo profissional. Então, nesse sentido, é desde sempre. Agora, o que eu percebo? Que as pessoas vão deixar para pensar nisso em momentos de crise, quando elas perdem um emprego ou quando elas estão muito infelizes no trabalho, por exemplo, e aí elas falam, bom, hora de trabalhar meu LinkedIn, ou hora de fazer um networking, de me expor para o mercado. E aí, quando você deixa para fazer no momento de crise, é bem mais difícil. Bem mais difícil. Você tem que correr atrás de muita coisa. Eu já passei por isso. E aí eu não falo do alto da minha perfeição, não. Falando em ser autêntico, em ser perfeito, não. Eu fui a pessoa que não olhava para networking, para LinkedIn, para marca pessoal, até 2019, quando eu fui demitida. E aí eu me encontrei numa situação desesperadora. Falei, caramba, eu fiquei 13 anos dentro da mesma empresa, meu networking tá péssimo, faz anos que eu não atualizo meu LinkedIn, eu não faço uma postagem lá, e aí foi doloroso. Então aprendi essa lição pela dor, mas também fiz da dor. Uma oportunidade. Exatamente. Eu me empolguei tanto com isso como comunicadora que eu transformei isso até no meu ganha-pão hoje em dia. De tão incrível quanto resultado que dá a gente investir na nossa marca pessoal, usando uma plataforma como o LinkedIn, principalmente. E você falou uma coisa interessante que me lembrou, né, do setor automotivo, que eu trabalhei muitos anos, né? A gente que vem ali do setor automotivo não se vê em outro mercado, né? Então, normalmente, quem entra nas empresas automotivas acaba fazendo a vida naquela mesma empresa. E eu tenho muitos colegas que ainda estão no setor automotivo e eu vejo que uns nem têm perfil no LinkedIn, às vezes, e muitos que têm não posta nada, às vezes até sem foto. E aí você vê que quando a pessoa acorda, né? Quando a pessoa, tipo, atualiza lá o status e não sei o quê, é a hora que ela tá procurando emprego, né? Então, ela acaba... E ela não tem nada, né? Ela é um usuário ali sem conteúdo, né? Sem... A gente, por exemplo, eu conheço certas pessoas ali, trabalhei muitos anos, sei que é competente e tudo, só que o mercado não conhece, né? Então, ela acabou de acabar botar fotinho lá no LinkedIn, que antes tinha até sem foto, e começa a atualizar a sua trajetória, mas você vai ver lá, minhas publicações, não tem, né? Não tem, a pessoa não construiu, né, essa reputação, né? E eu concordo com você, tem que ser desde a fase zero. Agora, desde a fase zero, né? Vamos falar da maturidade da escolha, né? Lógico, procurando um especialista, um orientador como você, fica mais fácil. A pessoa
Ela pode ser jovem, não ter tanta experiência, mas sobre a sua ótica, sobre a sua especialidade, você a orienta, você faz a mentoria. Agora, também a gente sabe que pessoas no começo de carreira, também no começo de carreira, não ganham tanto para buscar todos esses suportes, né? E, e aí eu fico na dúvida, né? Ok, a gente tem que sempre se preocupar desde o começo, mas se eu sou jovem, eu não tenho tanta experiência para me entender como profissional, para saber para onde eu quero me projetar, e também não tenho o dinheiro necessário para contratar um profissional experiente que me dê essa luz, o que que eu faço? Ótima pergunta, Michel, ótima pergunta. Bom, primeira coisa, independente de apoio profissional ou não, e da questão da maturidade ou não, que eu entendo o seu ponto, porque para a gente construir ali uma persona na rede social, a gente precisa realmente ter um pouco de autoconhecimento para saber qual é o meu propósito profissional, qual Sim, é a minha proposta de valor, que valor eu gero. E, de fato, eu fico me imaginando ali com 20 anos, tudo bem que na minha época não tinha rede social, sim. mas, cara, na minha época ali eu tava. Ai, meu propósito é sobreviver, Pagar minhas contas. pagar minhas contas, aqui meu estágio, a facu, e, né, Era isso. aquela correria. Então, difícil mesmo você parar para construir ali uma presença nas redes sociais. Mas tem um outro lado da moeda também, que hoje as pessoas mais novas são nativos digitais. Sim. E essas pessoas vêm com um letramento, assim, de fábrica, vamos dizer. Eu vejo pela minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, e ela sabe muito de rede social, ela sabe não só consumir, como ela sabe produzir também. Então, o pessoal mais jovem, geração Z, vem com um conhecimento que para a gente é bem mais Do DNA, difícil. né? Eles No, vêm no DNA, não de é? uma vivência, eles foram a sociabilidade, a comunicabilidade do mundo já foi dentro de redes sociais, então vamos usar isso ao nosso favor. Então, no caso deles, eles podem usar a favor deles próprios, se abrirem para o LinkedIn. E, bom, não por acaso isso está acontecendo como um fenômeno. Então, eu e você aqui, a gente estava falando, né, Michel, de uma notícia que a gente viu na Folha de São Paulo, do LinkedIn ali, comentando que a geração Z é a que mais cresce dentro do LinkedIn. Os usuários que mais têm migrado para a plataforma, inclusive fugindo da polarização de outras redes. Uhum. Esse pessoal tem enxergado boas oportunidades no LinkedIn de consumo e também de posicionamento. Então, puxa, eu ainda não sei direito quem eu sou, mas é uma geração que vem com muito senso de propósito. E nesse sentido, eu discordo de um preconceito que eu vejo que está rolando muito nas organizações e na esfera pública em relação à geração Z. É a geração mimimi, É a neném, né? é a neném, é a geração mimimi, é a geração que não aguenta nada, a geração isso e aquilo outro, preguiçosa. Eu vejo de um outro prisma. É uma geração que quer discutir com mais propriedade o mundo do trabalho, quer mudanças, é a favor de uma série de causas como diversidade, inclusão, saúde mental. Tudo isso pode ser discutido no LinkedIn. Todas essas conversas podem ser geradas de maneira produtiva no LinkedIn. Uhum. Ana, eu não me sinto ainda à vontade para postar. E isso não é geracional. Pode ser a pessoa no começo de carreira, Sim. pode ser o teu colega ali do setor automobilístico e um monte de gente. Sinceramente, eu não acho que todo mundo é obrigado a postar. Isso também é um pouco opressor demais, no sentido de que todos devemos ser influenciadores. Às vezes não é bem por aí. Porém, uma coisa que todos deveríamos fazer para ontem, eu vou deixar esse desafio para todo mundo que está me assistindo aqui. Ter um perfil no LinkedIn completo, bem feito
de maneira intencional. Hoje, a plataforma dá para todo mundo, de graça, uma mídia onde você pode se vender de A a Z, onde você pode contar toda a sua trajetória profissional, você pode contar sua história numa crescente no campo sobre, declarar que diferença você faz, que resultados você gera, o que você construiu de legado na sua carreira. Se você está no começo de carreira e não tem esse legado para mostrar, você pode mostrar o que você está a fim de fazer, quais são suas paixões. Tem muita coisa que pode ser explorada ali, dentro da construção de perfil, e as pessoas não fazem. Não fazem o básico, que é caprichar ali. Então, isso, seja jovem, seja mais velho, esteja no começo de carreira, esteja em transição, esteja já com uma trajetória muito consolidada, todos deveríamos fazer. Ah, Ana, mas para quê? Por que eu tenho que deixar esse meu perfil completo e bem feito? Porque funciona, gente. Quando você mexe no seu perfil e deixa ele muito bem comunicado, no sentido de a pessoa vai entrar e em 2 minutos ela vai entender, ela vai perceber você do jeito que você quer ser percebido pelo mercado. Se você investe nisso, não necessariamente você vai precisar de uma consultoria. Dá para fazer isso colocando ali algum esforço, sabe? Caprichar num texto, preencher tudo bonitinho, perder um tempo ali. As pessoas têm preguiça, sabe? Sim, sim. Então, por que funciona? Muita gente mesmo começa a receber propostas sem aplicar para vaga. Os recrutadores começam a achar. Pessoas começam a te adicionar. Você começa a receber visitas no perfil. Gente, não existe mais cartão de visita. Vamos entender isso. No século XXI, o cartãozinho de papel de visita, ele morreu. O que é o cartão de visitas do mundo contemporâneo? É o seu perfil de LinkedIn. Então, Que inclusive tem o QR Code ali quando você entra. Eu aprendi isso semana passada, tá? Você vê, eu tava lá no congresso e eu fui dar o meu cartãozinho de visita em papel. Aí a pessoa era mais jovem ali, pegou, não, obrigado, obrigado, mas você tem LinkedIn? Eu falei, tenho. Ela entra aqui, se vocês verem na tela do LinkedIn, no canto superior direito, próximo ali aonde você pesquisa, tem um QR Codezinho pequenininho. Você clica, ele abre o QR Code que vai pro seu perfil. Aí eu fiz isso, aí a pessoa tirou foto, né? Aí abre não tirou foto, né? Apontou a câmera, né? Aí abre o perfil direto do LinkedIn. Então eu aprendi mais essa. Eu com o meu papelzinho ali de visita. Mas a pessoa pegou, tá? Foi super educada, mas tem isso. agora imagina você chega num evento, num congresso, como esse internacional que você foi, e seu LinkedIn está desatualizado, sem foto, não tem nada escrito no campo sobre, ou seja, você perdeu ali uma chance de dizer quem você é Né? e que diferença você faz profissionalmente. Olha o tamanho do prejuízo. É verdade, é verdade. Então, gente, vamos atualizar esse LinkedIn aí, tá? Eu só para tentar fechar esse assunto, eu queria fazer uma contribuição, né, no que você falou. Eu acredito que todos, assim como você, né, tem o que mostrar. Cada um dentro do seu nível, da sua maturidade. O mercado ele precisa de todos os tipos de profissionais, desde o mais júnior até o mais sênior. Cada um tem o seu espaço e cada um tem o seu dom, né? Aquilo que eles fazem bem. Então, colocar isso no LinkedIn. Então, você faz bem algo, talvez no começo de carreira você não vai ter tantos exemplos. Coloque aquilo que você tem. Se você não tem exemplo, se é o primeiro emprego que você busca, coloque naquilo que você acredita, naquilo que você é bom, né? Que você está aberto a aprender. As empresas, quando contratam pessoas no começo de carreira, elas sabem que você não tem experiência. O que ela busca? Uma pessoa proativa, uma pessoa que é um lifelong learner, uma pessoa que quer aprender, uma pessoa dinâmica. Então é isso que a empresa busca. E se você mostra que você é assim, você vai ter realmente grandes chances de ser contratado, né?
não forçar a barra, né? Porque eu acho que assim, criação de conteúdo, né? Eu sou da máxima da equação que a sabedoria ela vem igual, né? Ou seja, a sabedoria é a capacidade de falar sobre, de criar, é igual ao conhecimento mais a experiência. Então, você tem que ter um conhecimento, uma cientificidade, um estudo por trás, mas você também tem que ter a experiência, né, das falhas, né, de aplicar aquilo que você aprendeu e ganhar a experiência. Aí sim você consegue falar sobre. Então é difícil você também obrigar, vamos dizer assim, as pessoas mais em início de carreira ter que postar, porque eles não vão ter tanta experiência. Mas no que eles tiverem, eles podem colaborar, eles podem fazer o seu, aí usando terminologia teológica aqui, o seu testemunho. O testemunho é importante, né? Você apresentar aquilo que você viveu, né? Vivenciou. Então, aí vai ter as pessoas com mais experiência que vão ter maior capacidade de explorar e falar sobre, ser realmente um top voice de qualidade, né? Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Estamos terminando, Ana, passou muito rápido, né, essa nossa conversa. Verdade. E antes da gente ir pro final, normalmente a gente faz 3 perguntas rápidas aqui para todos os nossos convidados, né? Então, a primeira, qual é o seu momento mais positivo, de maior conquista, o seu momento uhul na sua carreira? Uau, excelente pergunta. É esse momento agora que eu tô vivendo. Por quê? Porque é a primeira vez que eu me sinto protagonista da minha carreira. Eu descobri no trabalho autônomo, no microempreendedorismo, na atuação como consultora e mentora, uma paixão. E eu percebo que agora, também nesse estágio de maturidade que eu tô, de idade, eu tenho 45 anos, eu consigo colocar os meus talentos de fato à disposição das pessoas, com uma liberdade, com uma autonomia criativa que eu não tinha tanto quando eu trabalhava dentro das empresas. Não estou dizendo que é assim para todo mundo, Sim. mas na minha história pessoal tem sido assim, e isso tem me dado um senso de propósito tão grande que eu sinto que eu estou no meu auge mesmo. E o seu momento de maior aprendizado, de maior falha, que você hoje, com a sua maturidade, com o seu conhecimento e experiência, você olha para trás e fala, ali eu poderia ter feito diferente. É lógico, lembrando, né? Se você não tivesse falhado ali, hoje você não estaria aqui. Isso. Mas para compartilhar para quem esteja vivenciando uma situação semelhante, não precise aprender pela dor, aprenda pelo amor com o seu testemunho. Foi o momento que eu fui demitida. Para mim, foi meu maior aprendizado profissional. Foi a única demissão que eu tive na minha carreira. Não é nenhum tabu e nenhum bicho de 7 cabeças. Todas as pessoas, todas, não todas, mas muitas pessoas vão ser demitidas em algum momento. Porém, teve ali um momento realmente para mim que foi de muita dor e de muito aprendizado. Por quê? Porque eu já vinha numa trajetória ali de amortecimento, de falta de protagonismo, não necessariamente no dia a dia do trabalho, mas aquele protagonismo interno. O que eu quero da minha vida? O que eu quero da minha carreira? Eu estava operando há muito tempo num piloto automático, fui deixando as coisas rolarem. Quando a gente não resolve, a vida vai lá e resolve pela gente. Então foi ultra doloroso, mexeu muito comigo,
mas também foi um momento assim em que eu revi tudo, mergulhei para dentro, visitei meus quartinhos escuros, fiz ali um rearranjo de carreira, uma transição, me reinventei profissionalmente. E, nossa, tudo aquilo, vamos dizer, 5 anos, eu ponho na conta em uns 5 anos que eu fiquei ali operando num piloto automático. Depois, os próximos 5 anos, parece que eu evoluí, tipo, 50 Juscelino Kubitschek, assim. Então, eu subi intelectualmente, esse senso de propósito, o meu fator de contribuição, aprendi demais. Então, eu coloco esse momento profissional como um momento doloroso, porém repleto de aprendizado para mim. E por fim, como você define, então, o seu propósito de vida, o seu propósito profissional, ou se são a mesma coisa? O meu propósito profissional, essa é uma pergunta difícil pra caramba. Para mim, o meu propósito é colocar o meu talento de comunicadora a serviço das pessoas. Como? Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por histórias. Eu amo histórias e eu gosto da história de uma única pessoa. Eu gosto do pequeno, do micro. Então, tem muita gente, tem muito jornalista. Eu sou uma jornalista. Tem muito jornalista que vai atrás das grandes histórias. Eu não, eu sou a jornalista que vai atrás do cotidiano, do pequeno, da história de uma única pessoa. Uma pessoa, para mim, já é o infinito, já é tudo, é muito grande. Então, eu tenho uma capacidade de escuta, uma sensibilidade de mergulhar na história do outro e ajudar aquela pessoa a construir sentido em cima daquilo. Como eu trabalhei 24 anos no mundo corporativo, e eu brinco, né? Eu saí do mundo corporativo, mas ele não saiu de mim. Tanto que eu fui para o LinkedIn, tô envolvida até o último fio de cabelo com o mundo do trabalho. Eu também, é o meu último fio de cabelo. Eu canalizei esse talento e essa sensibilidade pro mundo profissional, pro LinkedIn. Então a pessoa chega até mim e eu ouço a história dela e faço as perguntas certas, ligo a escuta do meu coração e construo uma narrativa de carreira junto com ela que ela muitas vezes nem pensou em construir. E isso dá uma injeção de autoestima para a pessoa, uma injeção de ânimo. É muito mais do que refazer um perfil de LinkedIn ou ajudar essa pessoa com postagens ou qualquer outra coisa assim muito pragmática. É uma troca, eu diria, espiritual, porque ao construir a história da pessoa junto com ela e dar sentido, essa pessoa fala, nossa, eu sou importante. Eu encontrei o meu lugar, né? Eu encontrei o meu lugar. Quer dizer, estava aqui o tempo todo. Eu até falo para essa pessoa, estava aí o tempo todo, só você que não estava vendo. Então, essa troca, essa contribuição, ela é o meu maior senso de propósito hoje. É o dom da comunicação entre dois seres humanos. Muito legal, muito obrigado por ter vindo. Agradecemos demais aí a sua presença. Foi muito legal o bate-papo. Adoramos te conhecer. Está sempre convidada para voltar aqui. Bom, eu que agradeço. Muito obrigada, adorei a conversa, passou muito rápido mesmo. E eu estou à disposição. O que vocês quiserem discutir sobre comunicação organizacional, corporativa, marca pessoal, LinkedIn de novo, estou aqui, é só me chamar. Legal, muito obrigado e obrigado a vocês todos que mais uma semana estão aqui conosco, ouvindo as histórias, os conhecimentos dos nossos convidados. Podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixa aí o seu review, ligue o sininho. Como sempre, a gente responde a cada um de vocês com o maior carinho. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.